O tarifaço de Donald Trump ao Brasil está se aproximando e o setor frutícola está em alerta. A Agrodan é um grande exportador de manga para os Estados Unidos e a nossa laranja é um dos produtos mais indispensáveis para os americanos. Um acordo precisa ser feito urgente. O presidente Lula precisa deixar o ego de lado para o bem de todos os brasileiros. Assista agora a Força do Agro com Joyce Mafezoli. Frederico Dávila, produtor rural e também colunista aqui de A Força do Agro, do quadro Da Porteira para Dentro. Seja bem-vindo, Frederico. Tudo bom, Joyce? Porteira para Dentro aqui no A Força do Agro. Sempre um prazer estar com vocês. Paulo Dantas é diretor da Agrodan, maior produtora e exportadora de mangas do Brasil. É um prazer recebê-lo, Paulo. Olá, Joyce. O prazer é meu estar falando para você, todos que assistem A Força do Agro. O setor frutícola faz um alerta. Os alimentos precisam ficar de fora do tarifaço dos Estados Unidos. A Agrodan é líder em exportação de mangas, pede que o Brasil e Estados Unidos entrem em acordo. 50% da produção do Brasil vai para os Estados Unidos. Se essa porta se fechar, isso eu estou falando da produção de uma forma geral, será uma catástrofe. Milhares de empregos serão perdidos, empresas e pequenos produtores vão quebrar. Vocês exportam principalmente para a Europa, né, Paulo? Mas é claro que esse tarifaço vai atingir de uma forma geral, porque vai chegar na Europa, vai atingir outros produtores, influencia em todo o setor. Exatamente. A Agrodan exporta 100% para a Europa. Nesse período do ano, o Brasil tem a sua exportação para os Estados Unidos. Então, enquanto a exportação para a Europa é distribuída em 52, a exportação para os Estados Unidos é concentrada em 3 meses, 2 meses e 3 meses. Isso em função da produção do México, produção do Equador, Peru, etc. Então, nesse período de agosto a outubro, 50% das exportações vão para os Estados Unidos e 50% para a Europa. Se fecha essa porta para os Estados Unidos, a tendência dos outros exportadores é quererem exportar a fruta para a Europa, para o mercado interno, e isso, com certeza, vai derrubar drasticamente os preços. Então, todos estão afetados. Frederico, a gente sabe, né, que além da manga, uva, açaí também vão sofrer as consequências aí nessas exportações. A laranja, o suco de laranja aqui em São Paulo, principal produtor, se mantidas as tarifas aí, quais as consequências para o produtor rural? Joyce, no caso aqui do estado de São Paulo, o suco de laranja é o carro-chefe da fruticultura no estado e também o maior fornecedor de suco de laranja do mundo, né, o estado de São Paulo. Lembrando que a gente não exporta fruta in natura para os Estados Unidos, e sim 2 tipos de suco, o FCOJ e o NFC. O NFC é aquele suco, vamos dizer, integral, e o FCOJ é o congelado. E nós temos que lembrar aqui também, né, Joyce, que os Estados Unidos hoje, eles não têm mais condição de suprir a demanda deles com a produção de frutas americana. Eles precisam da produção nacional, na produção brasileira, para atender a demanda de suco de laranja dos Estados Unidos. Mas isso aí é visto com muita preocupação, obviamente, pelo setor citrícola brasileiro, uma vez que mais de 40% do suco de laranja exportado pelo estado de São Paulo vai para os Estados Unidos. E também nós temos a preocupação de indústrias americanas, né, que dependem do suco brasileiro para girar a sua indústria. Isso acontece também com o café. Agora, no caso das frutas de característica perecível, como é o caso do Paulo, a manga, a uva e tantas outras frutas, a situação é bem mais complicada. E realmente nós temos que, junto aos organismos do comércio exterior americano, mostrar essas situações, uma vez que eles também já devem estar sendo pressionados pelas indústrias lá dos Estados Unidos. Ô Paulo, a gente sabe que o impacto aí não é só a Agrodan, não só os grandes, os pequenos produtores também vão sofrer. Qual que é o impacto imediato que vocês vão sofrer? Joyce, os produtores, ciclo de 1 ano. Então,
para se produzir em agosto de 2025, os produtores, os pequenos produtores, os grandes produtores que vendem para os Estados Unidos, eles começaram a preparar a sua produção em agosto de 2024. Então, eles começam com a poda e preparam aquela fruta, investem o ano inteiro. Então, todos estão a começar o período de colheita. Então, imagine, você está vendo a sua safra no pomar, chegando no ponto de maturação, no ponto de colheita, e sem ter... A situação é de bastante apreensão com relação a todo o setor, pequeno, grande, todos eles vão sofrer com isso, bastante preocupante. Então, a situação estaria apreensão com o que pode acontecer a partir da próxima semana em todo o Vale do São Francisco. O Vale de São Francisco aí é uma região grande, né, produtora de manga, né, Paulo? O Frederico, o que o Paulo colocou aqui é o que a gente sempre fala, né, no quadro da Porteira para Dentro, que a consequência, nesse caso já vai ter uma consequência imediata, mas a consequência vai chegar inclusive para o consumidor, sempre quem paga a conta também acaba sobrando para a população, é depois de um tempo, né? O ano que vem provavelmente nós vamos ter aí resultados justamente do que está acontecendo agora, né? O desestímulo de hoje é a falta de produtos amanhã, né? Isso é aquilo que a gente sempre fala aí no programa, né, Joyce? O pico precede o vale e o vale precede o pico. Então, como disse o Paulo aí, o fruticultor, o produtor de manga, produtor de uva, ele se programou para atender essa demanda, né? E é um produto extremamente perecível. Suco de laranja, café, você ainda tem uma certa possibilidade de criar estoque, né? Agora, esses tipos de produto muito perecíveis, que demandam do ciclo frio para viajar, que tem que chegar com qualidade, com cor, com sabor, eles são muito mais afetados do que outros produtos. E não se abre mercado para esse tipo de produto do dia para a noite, como o Ministério da Agricultura e alguns integrantes desse atual governo estavam querendo redirecionar a produção brasileira desses produtos para outras localidades. E lembrar também, né, Joyce, que no caso da laranja aqui, falando aqui do estado de São Paulo, você pode comprar laranja do mundo inteiro, de Israel, da Espanha, do México, da onde você imaginar que tiver laranja e excluir o estado de São Paulo, você não consegue atender o mercado americano. Eu digo, você não tem demanda suficiente fora do Brasil para atender o mercado americano. E como você sabe bem, o americano ele tem um consumo per capita aí entre 9 e 12 litros de suco de laranja por habitante ano. Então, é um consumo bastante grande, faz parte da cultura americana, e o suco de laranja in natura é uma realidade, mas também a gente sabe que o suco de laranja é usado em tantas outras aplicações, como até refrigerantes, molhos, temperos, que acabam levando o suco de laranja. Então, com certeza, essas indústrias americanas devem estar pressionando os organismos comerciais americanos para que, nesse caso, seja revisto a questão das tarifas, revistas, né, as questões das tarifações. Agora, no caso das frutas, eu também tenho alguns parentes que têm atividade de fruticultura aí no Vale de São Francisco, e a preocupação é muito maior, porque você não tem a capacidade de pegar e guardar uma fruta dessa por 3, 4, 6 meses, um ano, e esperar uma mudança no mercado. Mas nós não vemos, né, por conta da questão política e a agressividade constante do governo brasileiro contra o governo americano, a gente não enxerga que nesses próximos 3 dias seja possível reverter essa situação. O ano de 2026 tem tudo para mudar os rumos do Brasil. O povo vai eleger 27 governadores, 54 senadores, 513 deputados. E escolherá
o próximo presidente da República. Que vai nomear 3 ministros do Supremo Tribunal Federal. E a chave para o país seguir o rumo que a sociedade livre deseja é a informação. A Oeste nasceu para romper o silêncio. E se tornou referência no jornalismo independente. Também por não aceitar um único centavo de dinheiro público. Porque o nosso compromisso é com você e com a verdade. Agora chegou a hora do próximo passo. ampliar o espaço que já ocupa com a entrada no universo da TV a cabo. E fazer com que os fatos cheguem a milhões de brasileiros que ainda não têm acesso ou familiaridade com o mundo digital. Porque no ano decisivo, o Brasil precisa escolher entre propaganda e o que de fato é fato. Para tornar isso possível, dependemos de você. Precisamos de mais 20 mil assinaturas para cruzarmos a marca de 120 mil assinantes. É a sua assinatura que faz toda a engrenagem da Oeste funcionar. Agora também vai garantir a existência da Oeste TV. Para que possamos levar informação de qualidade ainda mais longe. Assine a Revista Oeste. Tem acesso a grandes reportagens, artigos exclusivos. E ajude a construir a Oeste TV. Porque onde a verdade não chega, a mentira se espalha. Vamos juntos mudar o futuro. O Brasil precisa de um canal de notícias que mostre fatos. Oeste, independente. Essencial. O Brasil real está aqui. Para apoiar mais este projeto da Oeste, faça sua assinatura com até 20% de desconto, com pagamento em até 8 vezes sem juros. Você pode assinar pelo site revistaoeste.com/assine ou pelo 0800 580 2020. Assine agora, nossa equipe está de prontidão aguardando você. Assine já! Paulo, a gente não está falando de um parceiro pequeno que compra pouco, né? Os Estados Unidos é um grande parceiro do Brasil, se não o mais importante. Ele representa metade das exportações de manga, como nós já colocamos aqui, 50% dessa produção vai para os Estados Unidos. Diante desse cenário, abre um mercado da noite para o dia e esse produto não será absorvido pelo mercado interno, porque o mercado interno já tem o seu produto destinado. O que a gente tem aqui de exportação não vai conseguir redimensionar para cá. Provavelmente vai ser perda mesmo. Perda é prejuízo. Aí vem a questão dos empregos comprometidos. O Vale do São Francisco, você mesmo aí emprega boa parte da população aí na tua região. Você movimenta a economia do estado praticamente com a Agrodan. Exato. Emprega 1.400 pessoas, um emprego digno, com participação em lucros, etc., um trabalho social excelente. A situação é complicada, na realidade, esclarecendo, o Brasil, de volume anual, ele exporta cerca de 15% manga para os Estados Unidos, cerca de 75% para a Europa e 5% vai para o restante do mundo. Que esses 15% para os Estados Unidos são concentrados de agosto a outubro. Nesse período, essa concentração representa 50% do volume exportado, dos outros 50% vão para a Europa. Bom, a situação é delicada, os produtores normalmente eles têm dívidas em banco, dívidas nas lojas que fornecem insumos, então o primeiro reflexo vai ser, a fruta vai sobrar, com certeza os preços vão ser desastrosos e vários produtores certamente não ter nem a quem vender sua fruta, vão perder as suas frutas nos pomares. Isso vai aumentar mais o problema de mosca das frutas do vale e o endividamento do produtor. Então, vamos ver quem é que vai sobreviver a essa tempestade e, assim, isso vai servir de uma lição para o setor de manga, por exemplo. A manga, a gente tem que pensar em não depender do mercado externo. O Brasil exporta apenas 18% do que produz de manga. 82% é vendido no Brasil, só que esses 8% são vendidos de uma organizada, baixo preço, os produtores desorganizados. Então, chegou a hora de se organizar um setor produtivo de manga no Brasil, de tal forma que possa se vender produto de qualidade no Brasil, ser bem
remunerar e não depender de exportação para nenhum país. A exportação sempre é risco. A gente não tem controle do câmbio, não tem controle do frete marítimo, não tem controle de problema de guerra, como isso está na iminência de acontecer, problema fitossanitário. Então, hora do setor de manga se usar e pensar o seguinte: eu vou produzir manga para vender no Brasil, bem vendido no Brasil. Se o mercado externo estiver conveniente, a gente exporta uma parte, mas não. A cultura que foi implantada no Vale do São Francisco, eu vou produzir frutas, manga, uva, para exportar. Então, isso está mostrando agora um verdadeiro desastre. Ô Frederico, enquanto outros países aí já estão negociando com os Estados Unidos, porque eles aguardaram o momento oportuno para conversar, né, com o governo americano, o Brasil aqui, na pessoa aí do Lula, do petista, ficou com brincadeiras jocosas. Nós estamos falando das frutas aqui, as consequências, né, e são consequências graves que vão atingir a população de uma forma geral. O Lula ficou oferecendo jabuticaba pro Trump, né, e agora ele reclama que o Trump não quer conversar com o Brasil, não quer receber o vice-presidente. Esse governo, ele é tão incompetente, que você veja o seguinte: tem uma comitiva de senadores hoje em Washington, inclusive tem 2 senadores do PT, um deles inclusive é o líder do governo, o senador Jacques Wagner da Bahia. E nesse final de semana, o senador pernambucano Humberto Costa coloca faz uma postagem de uma onça com uma águia americana na boca, né? Mordendo uma águia com as cores da bandeira americana. Quer dizer, ao mesmo tempo que eles têm 2 senadores petistas nos Estados Unidos tentando resolver essa situação, por outro lado, o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, que inclusive é o estado do nosso querido Paulo Dantas aí, está fazendo gracinha, está dando recadinho através de mensagens para os americanos. E nisso o Lula fica oferecendo jabuticaba, chamou o Trump de nazista, falou para o Trump falar baixo, que com ele ninguém fala gritando, que com ele tem que ser negociado, como se ele fosse ele tivesse uma grande capacidade de responder à sanção americana. Nós tivemos aí vários especialistas em comércio internacional falando e fazendo figuras de linguagem. Eu vi uma muito boa, é um chihuahua contra um pitbull. O outro falou que é um mico-leão dourado e o outro é um elefante. Então, nós temos essa situação que é real. A economia dos Estados Unidos é 12 vezes a economia brasileira. Para deixar essa situação ainda mais nítida para o brasileiro, a economia do estado do Texas ela é 20% maior do que a economia brasileira inteira, e nós temos gente do governo federal, não só do legislativo, mas também da própria máquina estatal federal, fazendo esse tipo de gracinha, explorando politicamente essa questão. E o presidente Trump, que é um negociante e um empresário de sucesso, com quase 80 anos de idade, e que construiu toda a sua vida no mundo imobiliário e fazendo bons negócios imobiliários, alguns bons, alguns ruins, que tem toda a experiência do mundo dos negócios, ele não vai trocar essas tarifas que ele impôs ao Brasil a troco de nada. Isso aí é uma esperança praticamente morta. Isso aí não existe. O Trump é um jogador, inclusive dentro dos investimentos dele, ele também tem cassinos. Ele é um jogador. O Trump ele não vai recuar com relação às tarifas a troco de nada, a não ser que isso seja positivo para os Estados Unidos. Então, se amanhã o responsável pelo comércio exterior americano, lá na Casa Branca, o assessor especial para comércio exterior, disser que eles precisam de café e de laranja para rodar a indústria americana, provavelmente pode ser que ele abra uma exceção com relação a um ponto A, um ponto B. Mas ele não vai abrir nenhuma exceção
para o Brasil sem uma relação de troca favorável para os Estados Unidos. Enquanto isso, nós temos aí o Supremo Tribunal Federal agredindo a Constituição, tomando toda a sorte de decisões de maneira invadindo a competência dos outros poderes, como o legislativo, do próprio judiciário. Nós temos aí o mundo da política que apoia o governo federal agredindo os Estados Unidos e o próprio presidente Lula fazendo exatamente a mesma coisa. Então, é difícil, né, Joyce, a gente conseguir imaginar que pessoas com esse tipo de mentalidade vão conseguir nos retirar dessa situação. Pausa rápida aqui no programa para um alerta importante. Se você sente dores constantes nas articulações, nos joelhos, nas costas ou nas mãos, atenção! Não é normal conviver com dor todos os dias. E por mais que digam que é coisa de idade, isso não é verdade. A dor mostra que seu corpo está pedindo ajuda. E hoje você pode fazer algo para ele, não é mesmo, César? É isso aí, Cauti. Tem muita gente que já nem lembra como era viver com disposição. Acorda cansado, dorme mal, evita sair de casa porque tudo incomoda. E pensando nisso, a Vitae Gold desenvolveu o Vitae 7 em 1, que é um suplemento natural que reúne os 7 compostos mais eficazes no combate às dores e inflamações, todos com comprovação científica, Cauti. É isso aí, olha só, vamos dar uma olhada aqui nessa cápsula onde tem magnésio, cúrcuma, colágeno tipo 2 e outros ativos que trabalham juntos e eles ajudam a desinflamar, a proteger as articulações e reconstruir as cartilagens. Uma fórmula pensada para quem quer mais mobilidade, mais conforto e mais qualidade de vida. E você sabe como é, né? Quando a dor começa a diminuir, o corpo responde, a disposição volta, o sono melhora, a energia aparece. Não é milagre, é ciência, é constância, é cuidado com você. Ligue agora para 0800 291 2200, vou repetir, 0800 291 2200, 100 primeiros que ligarem garante 70% de desconto, frete grátis para todo o Brasil e parcelamento em até 12 vezes sem juros, Cauti. E ainda tem um presente, ligando agora você leva um relógio inteligente de brinde, isso mesmo, um relógio com monitoramento de saúde, batimentos cardíacos, qualidade do sono e outras funções para acompanhar o seu bem-estar no seu dia a dia. O ano de 2026 tem tudo para mudar os rumos do Brasil. O povo vai eleger 27 governadores, 54 senadores, 513 deputados. E escolherá o próximo presidente da República, que vai nomear 3 ministros do Supremo Tribunal Federal. E a chave para o país seguir o rumo que a sociedade livre deseja é a informação. A Oeste nasceu para romper o silêncio. E se tornou referência no jornalismo independente. Também por não aceitar um único centavo de dinheiro público. Porque o nosso compromisso é com você e com a verdade. Agora chegou a hora do próximo passo. Ampliar o espaço que já ocupa com a entrada no universo da TV a cabo. E fazer com que os fatos cheguem a milhões de brasileiros que ainda não têm acesso ou familiaridade com o mundo digital. Porque no ano decisivo, o Brasil precisa escolher entre propaganda e o que de fato é fato. Para tornar isso possível, dependemos de você. Precisamos de mais 20 mil assinaturas para cruzarmos a marca de 120 mil assinantes. É a sua assinatura que faz toda a engrenagem da Oeste funcionar. Agora também vai garantir a existência da Oeste TV. Para que possamos levar informação de qualidade ainda mais longe. Assine a Revista Oeste. Tem acesso a grandes reportagens, artigos exclusivos. E ajude a construir a Oeste TV. Porque onde a verdade não chega, a mentira se espalha. Vamos juntos mudar o futuro. O Brasil precisa de um canal de notícias que mostre fatos. Oeste, independente, essencial. O Brasil real está aqui.
Paulo, nessa tua trajetória, em todos esses anos aí de Agrodan, que você ajudou a construir também a cidade, ali onde você está estabelecido, você passou por alguma situação próxima do que a gente está vivendo agora, com tudo que pode acontecer? Você antes de acontecer, o tarifaço está previsto a partir de 1º de agosto, mas a gente já está vendo consequências, já tem produtos aí sendo atingidos pelo que pode vir aí, mas você lembra de algum período na tua trajetória de ter vivido um momento parecido? Eu estou há 38 anos à frente da Agrodan, desde o início da Agrodan, e na parte de exportação, 33 anos exportando para a Europa, nunca teve nada parecido. Teve em 2008 um câmbio, onde o euro despencou para R$ 2,20, mas isso a gente conseguiu superar com negociação. Mas assim, esse clima, essa ameaça muito séria é a primeira vez. E o que a gente vê é que o Brasil não está muito a sério, como o Frederico falou, está levando um pouco na piadinha, etc., com ameaça, não briga com o país mais profundo. Então, os políticos ficam lá em cima criando confusão e quem se prejudica é o povo, são as empresas, os empregos. Bom, e ainda tem uma ameaça maior ainda. A OTAN ameaçou diretamente o Brasil a 100%, caso o Brasil continue negociando óleo lá com a Rússia. Então, a coisa pode ser muito pior do que vai ser nesse tarifaço. E aí, se o governo não tem esse tarifaço dos Estados Unidos, e aí quando chegar com a OTAN, como é que vai ser? Seria o desastre final de tudo, né? Então, o que eu espero é que os deputados, os senadores que foram eleitos para representar o povo, eles podiam procurar fazer pesquisa qual é a opinião do povo brasileiro sobre o que deve ser e tomar decisão. Então, quem tem que partir para resolver isso é o Congresso, assumir a sua responsabilidade e votar o que deve ser votado e fazer o que o povo do Brasil, a maioria do povo do Brasil deseja. Para este programa, nós também convidamos Guilherme Coelho, que é presidente da Abrafrutas, a associação que representa os exportadores de frutas, né, aqui do Brasil. De última hora ele não pôde participar e também disse que não tinha como indicar nenhum dos tantos diretores que participam da associação. Paulo Dantas, foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigada pela sua participação. Joyce, eu espero sinceramente que o Brasil chegue a um acordo, que eles verifiquem a gravidade da situação e busquem um acordo. O México rapidamente chegou a um acordo, dá também, agora recentemente o Reino Unido. Então, quando se quer chegar a um acordo, você coloca quais são as condições e chega no acordo. Não pode simplesmente descartar uma negociação porque acha que está pedindo demais. Então, tudo é possível se negociar. Então, esperamos para o bem do Brasil que os poderes aí cheguem a um acordo e evitem um desastre desse. Infelizmente, no chefe de Estado aqui do Brasil não tem a diplomacia que é preciso para estar no cargo onde está. Frederico, muito obrigada aqui pela sua participação. E alguma luz desça a cabeça desses nossos atuais governantes, mas é difícil acreditar, dado o estado de espírito deles, né? Gratidão à sua audiência, tomara que voltemos aqui em breve com boas notícias. Vamos fazer do agro esse campeão brasileiro uma paixão nacional.